Olá, turminha! Uma boa tarde para todo mundo. Nós estamos fazendo a semana 6 de atividades. Essas são as últimas atividades desse PET volume 3. Hoje nós vamos fazer ciências. São 3 questões, começando na página 67, vai até a página 69. Nós estamos estudando nas últimas semanas o solo, o tipo de solo que existe, sua composição, quer dizer, o que tem nele, do que ele é feito, suas características principais. E hoje nós vamos aprender sobre a importância do solo aqui para nós no planeta Terra. Para isso, a gente vai fazer a leitura, como sempre, do texto inicial que tem na apostila. Esse texto ele é do gênero textual informativo. Esses textos sempre trazem para nós informações importantes sobre o tema que nós iremos estudar. A leitura do texto informativo ela deve ser feita várias vezes, voltando no texto, grifando as partes importantes, mais relevantes. E essas informações normalmente a gente usa para responder as questões sobre o texto. Então, quando a gente lê um texto informativo, a gente tem que compreender o que ele está falando. E para isso a gente sempre faz umas perguntas, interpretando esse texto. Vamos começar então a leitura desse texto de hoje. Até aqui você aprendeu várias informações sobre o solo, aprendeu até a classificar o solo ao redor da sua casa, que foi a atividade que nós fizemos na semana passada, que vocês deveriam pegar um pouquinho de terra ou de solo que tem ao redor da casa de vocês e preencher lá na tabela que tinha na apostila as características daquele solo. Hoje você irá aprender a observar que o solo é o habitat natural de vários seres vivos, desde os microscópicos vermes, fungos, até alguns seres vivos maiores, como as formigas, os tatus e as serpentes, e até nós, seres humanos. Aqui nós temos uma imagem de uma laranja com fungos. O fungo ele é muito característico, normalmente ele tem essa coloração esverdeada e ele acontece quando existe uma umidade, Por exemplo, as frutas que começam a passar do prazo de validade, elas começam a ter esses fungos. Os queijos também, pão, normalmente quando está um tempo muito úmido, de chuva, o pãozinho lá que fica no saquinho dentro do armário começa a ter fungos. Aqui são os tipos de bactérias. As bactérias são seres vivos que a gente não enxerga a olho nu. Precisa do microscópio para enxergar as bactérias. As bactérias, normalmente, elas causam doenças nos seres vivos, principalmente nos seres humanos, Doenças infecciosas. A infecção por bactéria normalmente acontece em vias respiratórias, em machucados, E ela pode ser muito séria. E esse aqui é o bichinho mais bonitinho que tem, o tatu. Então, além desses bichinhos, nós temos também nós, seres humanos. Os seres humanos não habitam diretamente o solo, mas são os seres vivos que mais exploram e utilizam. Nós que construímos nossas casas, nossas cidades, utilizando o solo como apoio, é a base para a gente fazer as nossas casas, as escolas onde a gente frequenta. E também extraímos vários recursos como minerais e petróleo. Então, esses recursos que nós usamos na indústria são retirados do solo. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do extrativismo mineral numa região aqui do Brasil. O solo fica desse jeito aqui. Outra grande utilização do solo pelo ser humano é para a agricultura, que é o cultivo de plantas para alimentação.
Quando a gente fala em agricultura, tem vários tipos de agricultura. Agricultura familiar, a agricultura de grande escala, que é o agronegócio. Essa agricultura familiar, ela normalmente não prejudica o solo, porque ela é feita mais para subsistência mesmo. As pessoas plantam, colhem o que elas vão comer. Vende, às vezes, nas feiras locais, nas cidades. Essa agricultura ela é muito benéfica, né, para o ser humano e para o solo, porque ela preserva, ela cuida do solo. Já essa agricultura em grande escala, né, para grande produção de alimentos, que é o agronegócio, ele é muito prejudicial porque ele agride o solo. Outra coisa que agride muito o solo é a pecuária, que é a criação de animais para alimentação. Na pecuária, por exemplo, o pisoteio dos animais sobre o solo deixa ele muito compacto, muito amassado, e aí ele fica impróprio para o plantio. Então, no Brasil, a gente tem uma extensão de terra enorme que poderia estar sendo usada para a agricultura, para a produção de alimento para as pessoas, mas ele fica reservado para essa pecuária, né, para a produção de boi, para a gente matar e comer a carne. Na agricultura, por sua vez, nós usamos agrotóxicos, que são veneno, extremamente prejudiciais à saúde dos seres vivos e poluem o ar, a água e o próprio solo. Então, a agricultura é uma outra atividade que usa o solo, a pecuária e os agrotóxicos são usados na agricultura, são veneno que nós vamos ver aqui mais para frente como que eles são prejudiciais para o solo e também para a nossa saúde. Aqui eu coloquei para vocês a imagem de um trator trazendo aqui os agrotóxicos por cima da plantação e aqui a criação de bois, né, na pecuária, no pasto livre. Então vamos às perguntas sobre o texto. Mesmo não habitando diretamente o solo, somos o ser vivo que mais explora o solo. Qual das alternativas abaixo descrevem duas atividades que nós, seres humanos, desenvolvemos utilizando diretamente o solo? Nós acabamos de ver no texto. Quais são essas duas atividades que nós grifamos lá de azul? Agrimensura e pescaria, aquaplanagem e pecuária, agricultura e pecuária ou agricultura e pescaria? Então, vocês vão marcar o X na alternativa correta, que traz as duas atividades que nós mais fazemos para explorar o solo. Pergunta número 2 é sobre o texto. Então, o texto acima cita algumas atividades nas quais os seres humanos precisam do solo. Quais dessas atividades têm potencial para prejudicar ele? É a última atividade que nós vimos ali no texto, falando sobre os agrotóxicos. Então, essa atividade ela é a agricultura. E ela prejudica o solo por causa do uso de agrotóxicos. Então, fica assim a nossa resposta à pergunta número 2. Na 3, nós vamos interpretar essa frase que está aqui. Para evitar pragas e conseguir produzir grandes quantidades de alimento, os fazendeiros aplicam produtos químicos chamados agrotóxicos nas plantas. Então, como eu expliquei para vocês, quando a gente tem agricultura em grande escala para produzir muitos alimentos, uma grande quantidade, é usado, igual eu coloquei para vocês lá na imagem, o agrotóxico, ele é borrifado, né? Usando tratores ou outro tipo de instrumento para borrifar esse agrotóxico sobre a plantação. Por quê? Existem bichinhos, insetos, né, que são considerados pragas, porque eles vão comer parte dessa plantação. Então, eles matam os bichinhos, os insetos, para proteger, com a justificativa de que irão proteger as plantações. Porém, esses agrotóxicos, eles são produtos químicos fortes. Então, eles trazem muitos malefícios, tanto para as plantas, quanto para os solos e também para as pessoas que irão consumir aqueles alimentos que foram tratados ali com o agrotóxico. Na pergunta A,
nós vamos responder. Os agrotóxicos causam vários problemas ao ambiente. Quais são eles? Então, pensando em tudo isso que eu expliquei para vocês, que prejudica o solo, prejudica a água, que também fica embaixo do solo, como a gente viu em estudos anteriores, lá em geografia, que tem os lençóis freáticos, né, embaixo do solo, que é onde fica a água que vai para os rios. Essa água também vai ser contaminada pelos agrotóxicos. Todos esses são malefícios. Mas vamos organizar a nossa resposta. Vai ficar assim, então, ó. Quais são os problemas causados pelos agrotóxicos? Essa é a pergunta. Contaminação do solo e da água, além de causar diversas doenças nas pessoas que consomem os alimentos tratados com agrotóxicos. A B. Mesmo sabendo que os agrotóxicos causam vários problemas ao ambiente, os fazendeiros o utilizam. Por que eles fazem isso? Então, nós vamos voltar lá na frase. Para evitar pragas e conseguir produzir grandes quantidades de alimento, os fazendeiros aplicam produtos químicos chamados agrotóxicos. Então, para que eles usam? Para evitar pragas e conseguir produzir grandes quantidades de alimento. Pode grifar esse trecho da frase, que é esse trecho que vocês vão copiar aqui na resposta da B. Para evitar pragas e conseguir produzir grandes quantidades de alimentos. Por hoje é só isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me falarem que eu estou à disposição.